A paz do Senhor, querido irmão. Aqui quem vos fala, presbítero Isaías Gonçalves, do canal Vamos Estudar a EBD. E nós estamos aqui com esse propósito de comentar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E aí fica o nosso incentivo para que você participe de todos os domingos, em todas as igrejas, a maior parte das igrejas do Brasil, Assembleia de Deus, tem uma EBD. Então, esse é o nosso incentivo para que todos aqueles que possam estudar a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, frequentem a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre a lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Agora nós já estamos na quinta lição, e na quinta lição estará falando sobre um assunto muito empolgante, muito interessante e preocupante para a igreja que está enfrentando esses dias aqui na Terra, quando nós vamos falar sobre o assunto da dessacralização da vida no ventre materno. Então nós vamos estudar essa lição no dia 30 de julho de 2023, e esta lição ela traz um assunto muito preocupante, que é a questão do aborto, da banalização da vida dentro do ventre materno. E o texto áureo da nossa lição está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e o verso 31, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse texto está em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1 e o verso 31. A verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina no presente século. A nossa palavra-chave da nossa lição a palavra-chave é vida, né? Vida é a palavra-chave da lição. A leitura bíblica em classe está também no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao 33, e depois do verso 39 ao 45. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Diz assim, a bendita palavra do Senhor vai estar sendo reproduzida aí na tela para que os irmãos possam acompanhar. Diz assim no verso 26: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O verso 39 diz assim: E naqueles dias levantou-se Maria, ou melhor, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel
foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O texto a qual nós narramos e nós lemos neste momento, ele fala sobre a concepção virginal de quando Maria ela recebe a promessa traga pelo anjo Gabriel de que ela daria luz ao Salvador. Ela seria mãe mesmo sendo virgem. Então isso foi surpreendente para Maria, mas foi, como diz o texto, né? Vai dizer assim, que para Deus nada é impossível. Mas o que é mais interessante nesse texto é que quando Maria vai, como foi dito no texto áureo, o anjo ele entrega essa profecia, esse aviso para Maria, ele diz assim: eis que em teu ventre conceberás. Daí vem a ideia de que a partir do momento em que a concepção, a vida, a concepção do ponto de vista bíblico, ele se dá no momento da fecundação, no encontro do gameta masculino com feminino. A partir desse momento há a concepção. Então nós entendemos que a partir desse momento já há vida. Então por isso que estamos contra a ideia da interrupção dessa vida, conhecida como o aborto. A lição desta feita, ela está dividida em 3 partes, como sempre, e a primeira vai falar sobre a concepção de Cristo. E essa concepção de Cristo, ela é dividida em 3 partes: o anúncio do nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. Então, a primeira parte, o anúncio do nascimento. Neste momento é quando o anjo ele fala a Maria que ela daria a luz ao Salvador do mundo. Aquilo causou grande surpresa, porque ela ainda era noiva de José. Então, neste momento, ela recebe essa informação e ela fica preocupada. Mas o anjo a diz que aquele que está sendo gerado no ventre de Maria é obra do Espírito Santo, é uma obra miraculosa. E nós podemos entender, através do texto bíblico, que o nascimento de Cristo, a gravidez de Maria e o nascimento de Cristo é um nascimento que é normal do ponto de vista anatômico, mas ele é da obra do Espírito Santo. É um nascimento virginal, é algo sobrenatural, é algo que não se tem notícia na história de alguém que nasça de uma virgem. Muitas teorias por aí vão dizer ao contrário, vão dizer que Maria já tinha relacionamento com José, e esse nascimento seria apenas uma inspiração de uma criança que já estava no ventre de Maria. E para essa teoria, muitos se baseiam no início do versículo de número 26, que diz assim: e no 6º mês. Mas o nosso entendimento é que quando fala assim, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel. Esse 6º mês estava relacionada à gravidez de sua prima Maria, de sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Então há 2 milagres neste momento. Primeiro há o milagre do nascimento de João Batista, da concepção de João Batista, pois Isabel já tinha uma idade avançada. E o segundo milagre
é o nascimento ou a concepção de Jesus no ventre de uma virgem. Então, quando a Bíblia começa, quando Lucas começa a tratar desse relato, e ele fala no sexto mês, ele não estava falando da gravidez de Maria, estava fazendo apenas um link com a gravidez de Isabel, querendo dizer assim: olha, como aconteceu com a tua prima, uma concepção miraculosa, também acontece contigo, só que de uma forma diferente. Agora Maria está grávida, não tendo relações com o seu noivo naquele momento. A continuação da nossa lição vai falar sobre a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, tanto que ele diz: sobre ti virá o Espírito Santo. Por isso que declara o menino santo, porque este menino que viria nascer no ventre de Maria, através do nascimento virginal, ele é santo, ele é chamado Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, e ele tinha algumas características. Essa criança queria nascer, além de ser santo, além de ser filho do Altíssimo, ele viria da linhagem de Davi. Tanto José como Maria, eles vinham da linhagem de Davi, para que se cumprisse a profecia que dizia que do cetro de Judá não se afastaria o cetro do reino. Então, o rei de Israel viria de Judá, e Jesus, ele vem dessa linhagem, da linhagem de José e da linhagem de Maria, que eram da casa de Davi. Continuando o texto, vai dizer assim: o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Já havia alguns relatos na história bíblica de alguns casos de nascimentos improváveis. Nós podemos lembrar do nascimento de Isaque, quando Abraão e Sara já tinham uma certa idade, e os dois recebem a dádiva de ter um filho da promessa, chamado Isaque. Nós podemos citar outros exemplos, quando Samuel, ou melhor, a sua mãe Ana, estava ali naquele santuário, no templo, e ele, vendo aquela situação, ele interpela aquela mulher que está chorando, está balbuciando uma oração, e ela vai relatar para o profeta, ou melhor, para o sacerdote, que ela queria ter um filho, pois ela era estéril. E ali Deus também começa a preparar o terreno para o nascimento de Cristo, através do nascimento de Samuel, outro nascimento miraculoso. E mais próximo de Jesus, podemos citar também, como já foi citado, o exemplo de João Batista, que seus pais já tinham uma certa idade, já não eram propícios a engravidarem, mas Deus, através de um milagre, de um acontecimento miraculoso, também dá a oportunidade de Zacarias e Isabel serem pais de João Batista, que foi o precursor de Cristo, aquele que preparou o caminho no deserto. Continuando, a bênção do nascimento. Fala aqui da questão da vida gerada no ventre de uma mulher. Ela é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina, tanto que muitos escritores bíblicos vão falar sobre a bênção que é ser pai e ser mãe. É uma dádiva de Deus. Diz a Bíblia que filhos são tesouros, são correntes dos nossos corações. Então, o texto bíblico, ele sempre vai mostrar sobre a importância de sermos pais, de termos filhos, e vai começar a falar sobre essa questão
quando o filho, ele já lá na concepção, lá nos primeiros dias, ele começa o seu crescimento natural e ali ele começa a ter vida. E isso vai contra a proposta que o mundo tem, o mundo secular, o mundo progressista, as ideias progressistas, eles trazem a ideia de que a criança só nasce, só tem vida a partir do nascimento. No momento da gravidez, no momento do crescimento intrauterino, não há vida, mas não há uma importância tão grande. E eles vão, a partir dessa ideia, falar sobre a ideia do aborto, trazer a ideia do aborto como algo que esteja nas mãos dos pais, o fato de escolhermos se aquela criança vai nascer ou se não vai nascer. E com algumas ideias que hoje surgem por aí no mundo progressista, na ideia progressista, daquela típica frase, meu corpo, minhas regras, onde o homem e a mulher, eles podem determinar sobre o que acontecerá com aquela criança que está para nascer. E muitos tomam a iniciativa de ter o aborto como uma solução, por entender que aquela criança, que aquele ser irá atrapalhar a sua vida de alguma forma, a sua vida profissional, a sua vida social, ou também quando aquela criança, através de um exame anterior ao seu nascimento, ele vai mostrar que aquela criança ela tem alguma deficiência, e por se tratar de uma criança com alguma deficiência, isso vai lhe trazer alguns problemas, algumas incomodações. Então aquela mãe, aquele pai decidem pelo aborto. Essa ideia é chamada de eugênia. O que quer dizer essa palavra? É a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar gerações futuras. Esse termo eugênia, ele vem do grego bom em sua origem ou bem-nascido. O que significa isso? Que a possibilidade, quando o pai tem a mãe, eles enxergam no seu filho que está para nascer uma criança com alguma deficiência, ela acaba optando pelo aborto, dando essa característica de eugenia, do termo grego, que vai fazer com que os seres só podem nascer se forem perfeitos. Isso é uma ideia pecaminosa e uma ideia que vai contra os princípios da Bíblia. Na segunda parte da nossa lição, ela vai falar sobre a cultura da morte, e ela está dividida em 3 subtítulos: o projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. Dentro do projeto ideológico, nós podemos dizer que o mundo, ou melhor, o sistema progressista, ele traz uma cultura de morte no sentido de seleção. Aquilo que não é bom, aquilo que não vai dar bons frutos, precisa ser retirado. E dentro dessa ideia da cultura da morte está a legalização do aborto, a eutanásia, a apologia ao suicídio. São ideias progressistas que trazem o controle como se o homem tivesse o controle da vida. Como se ele tivesse o controle e as decisões sobre a vida. Continuando aqui, ele vai falar sobre esta questão no sentido de que que há projetos nas câmaras de deputados na maior parte dos países do mundo, a ideia de liberação do aborto. Enquanto estamos gravando esta aula, enquanto estamos falando sobre essa lição, saiu nos noticiários dessa semana que há um projeto de lei no Brasil que irá facilitar essa ideia do aborto. Existe o aborto aprovado em algumas situações no Brasil. Por exemplo, quando o aborto ele é fruto
de um crime, por exemplo, do crime do estupro, ou quando a criança é anencéfalo, aquela que não possui cérebro. Então tem algumas possibilidades em que o aborto ele é liberado no Brasil, mas eles querem ampliar essa ideia para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse benefício, o benefício de escolher se aquela criança que está no seu ventre, ela pode vir ao mundo ou ela será interrompida durante a sua gravidez. A segundo ponto fala sobre o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. E como nós já falamos, existe um slogan por aí, meu corpo, minhas regras. E outro dia nós estávamos ouvindo um pregador e ele falou algo muito interessante. Se essa ideia de meu corpo, minhas regras, ou quem manda no meu corpo sou eu, fosse real mesmo, nós não permitiríamos que o nosso corpo envelhecesse ou que ele adoecesse. Afinal de contas, as regras são minhas, relacionadas ao meu corpo. Então eu que dou as ordens. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes o nosso corpo ele vai ter atitudes diferentes daquilo que nós queremos. Muitas vezes o nosso corpo vai adoecer, ele vai envelhecer, ele vai enfraquecer. Então, na verdade, tudo está nas mãos de Deus. A soberania do nosso corpo, da nossa vida, elas estão nas mãos de Deus. É Deus quem determina o tempo para tudo, o tempo para viver, o tempo para morrer, o tempo para adoecer, o tempo para ter saúde. Tudo está na soberania de Deus. Nessa percepção pós-moderna, ela traz alguns direitos que quando as pessoas começam a perceber ou a ter o entendimento que o seu corpo, suas regras que vão ditar sobre o seu corpo, abre espaço para a prostituição, para o aborto, para a eutanásia, para o suicídio. Afinal de contas, segundo essa ideia, se eu sou dono do meu corpo, se eu sou dono da minha vida, eu posso tirá-la no momento que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo. Mas quando lembramos do texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o lugar, é a habitação do Espírito Santo. Então não pode esse templo ser corrompido. Esse templo não pode ser prostituído. Esse corpo, ele não segue as regras dos homens, mas sim as regras de Deus. Aqui na parte 3 vai falar sobre a prática do aborto mais expressamente e vai trazer um conceito sobre essa palavra. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Entende-se por gestação, a palavra vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. A ideia do aborto, ela vem de que no momento em que a mulher ela tem no seu ventre, a partir do encontro de um gameta masculino com um gameta feminino, a partir do momento da concepção, que aquela pequena semente é depositada no ventre da mulher, a Bíblia ela vai dizer que a partir deste momento já há vida. Nós podemos lembrar o que o profeta Jeremias falou, lá no capítulo 1, e no capítulo 1 e o verso 5 do seu livro, quando ele é chamado, e ele faz uma expressão tão bonita, quando ele diz assim: antes que te formasse, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Quando o salmista Davi também traz essa ideia, ele diz assim: cobriste-me no ventre da minha mãe. Os homens bíblicos, os profetas bíblicos, aqui com citados Jeremias e Davi, eles tinham um entendimento de quando eles estavam no ventre das suas mães,
Deus já cuidava deles, Deus já os conhecia, Deus já tinha a soberania sobre a sua vida. Então, nós podemos entender, através desses dois textos bíblicos, que a partir do momento da concepção já há vida. Então, o aborto, o que ele vai fazer? Ele vai interromper esta vida que está começando a ter o seu crescimento, ela vai ser interrompida pela vontade dos pais. Meus irmãos, isso lembra muito o que aquelas pessoas lá em Israel, principalmente os cananeus, faziam com o deus Moloque, quando eles entregavam as suas crianças para serem sacrificadas naquele culto horrendo ao deus Moloque. Ah, Isaías, mas isso acontecia quando as crianças já tinham passado pelo útero, já tinham nascido, mas conforme o texto, não há diferença entre aquela criança que está no ventre ou fora do ventre. Segundo o entendimento bíblico, já há vida. E nós temos que lembrar o que o escritor de 1 Samuel, capítulo 2 e verso 6 vai dizer, que o Senhor é quem tira e dá a vida. Somente Deus tem essa autoridade. Por isso nós somos contra o aborto, por isso nós somos contra a eutanásia, por isso que nós somos contra essa ditadura de valorização do suicídio, como entender que isso é algo normal. Já dizia um pensador lá da antiguidade que dizia que o suicídio é algo normal numa sociedade. Nós, como cristãos, temos o entendimento de que todas essas coisas são obras do inimigo e precisam ser repudiadas, precisam ser defendidas apologeticamente, as escrituras sagradas que vão dizer não a essas coisas. Na parte 3 vai dizer sim, a sacralidade da vida. E o primeiro tópico, a vida é inviolável. A vida humana é sagrado, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor é a fonte originária do fôlego da vida. A vida é uma dádiva de Deus. Deus deu essa dádiva aos homens quando lá no Éden ele cria um homem para ter relacionamento com ele e ele assopra em suas narinas, dando vida a este homem, para que este homem tenha relacionamento. E esta vida, ela foi se procriando, foi dando frutos, foi gerando até que chegasse em nós. Muitas vezes nós podemos olhar para uma UTI de um hospital e nós vamos ver pessoas lutando pela vida, lutando por essa dádiva em que nós temos e precisamos aproveitar, precisamos glorificar a Deus, porque Deus nos deu essa dádiva, a vida, e ela não pode ser tirada nem na automutilação, ou melhor, no suicídio, ou assim como no aborto de uma criança inocente que está vindo ao mundo e ali os seus pais, né, colocamos entre aspas esses pais, eles tiram a vida dessa criança. Então nós temos que ter esse entendimento. A vida, ela é inviolável. Por quê? Porque a vida é dada por Deus. É uma dádiva que Deus tem nos dado. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. É aquele texto de 1 Samuel que nós acabamos de ler. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira, Deus é o soberano da vida, é Ele quem dá,
Ele quem tira, está nas mãos dele, ele que é o soberano. A segunda parte vai falar que o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Capítulo 1 e o verso 5 vai dizer, como nós já falamos sobre esse texto: antes que me formasse no ventre da minha mãe, tu me conhecias. Então Davi também vai falar sobre esse texto. Então os autores bíblicos, os profetas bíblicos, eles corroboram com essa ideia. A partir do momento da concepção, já há vida. E esta vida é importante para Deus, e esta vida Deus já conhece, e esta vida não pode ser tirada. A posição cristã, a igreja, ela vai defender de uma forma apologética o direito à vida. Ela vai dizer não. O cristianismo, ele diz não ao aborto, porque não é o homem que tem direito de tirar. O homem não dá a vida e não tem direito a tirar. Somente Deus tem esse direito. Então, a posição cristã para essa questão do aborto, por mais que algumas doutrinas novas surgem por aí, dizendo que apoiando essa tese, apoiando esta ideia, a igreja baseada nas Sagradas Escrituras vai continuar dizendo que não, é Deus quem é soberano da vida. Ele vai dizer não ao aborto e sim para a vida que Deus tem dado a cada um de nós. Dentro da conclusão dessa belíssima lição, muito bem explanada pelo pastor Douglas, que traz um assunto que é de fundamental interesse para toda a igreja, para esse momento em que a igreja vive na terra. É um momento de confronto. Eu costumo dizer que nós estamos em guerra, e a nossa guerra, ela não envolve armas materiais. A nossa guerra, ela está no campo espiritual e no campo ideológico. Muitas ideologias secularistas estão vindo por aí com ideias novas, com ideias de aborto, com ideias de eutanásia, com ideias liberais que não, na verdade não são liberais. Não fala de liberdade, fala de libertinagem, e levam uma sociedade a afastar-se cada vez mais de Deus. Dentro da conclusão vai dizer assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. E aqui cita o texto de Jó, capítulo 12 e o verso 10. Diz assim esse lindo texto, certificando toda esta lição, dando um aval da lição desta noite que nós estamos aqui estudando. Diz assim o texto 12:10: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Então esse texto, ele vai falar exatamente sobre isso. Na mão de Deus, quando Deus está dizendo a Jó que na mão de Deus tudo está no seu controle, tudo está debaixo da sua soberania. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.